Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos conversar então um pouco mais sobre esses dois livros aqui, Love Story e A História de Oliver. Mas vamos lembrar que a gente está num processo de academia de neurônios, aprendendo a pensar por si mesmo. Eu vou aproveitar esses livros aqui para a gente fazer uns exercícios por os neurônios para correr na pista, certo? Então vem comigo. Antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui no nosso canal da Caçoarte. Meu nome é Soraya, eu sou especialista em exatamente nada, absolutamente nada. E a única coisa que diferencia eu e talvez você que está aí assistindo é que eu tenho uma imensa curiosidade e eu estudo e procuro me informar sobre várias fontes diferentes. E é isso que eu quero passar para vocês, essa chama de busca de conhecimento e o quanto isso vale a pena para melhorar nossa qualidade de vida. Você não acredita? Então me dê uma chance. Vamos praticar um pouco? Eu já dei de dicas esses dois livros aqui, os dois do mesmo autor, Eric Segal, da década de 70, lá no final de 60, comecinho de 70, e são livros que são relativamente fáceis para se ler, para quem não está acostumado ao hábito da leitura. Vamos pensar o seguinte, a leitura é um exercício como qualquer outro, então se imagine você uma pessoa completamente sedentária, que fica no sofá o dia inteiro, resolve do nada começar a se tornar fitness. E aí vai lá você, todo feliz, se inscrever numa academia de crossfit e num grupo que está treinando para correr a São Silvestre. Cara, não vai dar certo, né? Vamos combinar? Porque não se vai do 0 ao 100 em 10 segundos. Você tem que ir aos poucos criando o hábito, criando resistência. E com o cérebro é a mesma coisa. A gente tem que ir criando uma resistência, uma capacidade do nosso cérebro de aguentar informações, de processar e mastigar elas. Exatamente como o estômago faz, tá bom? Então, esses livros mais fáceis, mais tranquilos para se ler, são importantes para isso. O Love Story é uma história de amor, uma coisa bem leve, entre aspas, né? Vai ter spoiler aqui, porque o objetivo não é a história em si, mas o processo de vocês apreciarem a leitura. Então o cara se apaixona, se casa e ela morre, e ele fica viúvo no final. É isso que vai acontecer. Inclusive esse livro virou filme, ficou famoso, ganhou Oscar, acho que por causa da música, se não me engano, se não me falha a memória nas minhas pesquisas. E, enfim, esse aqui acabou. É só um aquecimento. Como os capítulos são curtos e o assunto é relativamente fácil para você acompanhar, você não vai ter muita dificuldade para ir avançando nele e ter a satisfação de terminar um livro inteirinho. Ler o primeiro livro inteirinho é uma grande satisfação e conquista. Vamos lá. É o equivalente a você fazer os seus primeiros 5K, talvez. Certo? Terminado aquele ali, passando para esse. O que Eric Segal fez? Passado alguns anos, ele fez a continuação da história de Oliver. Então temos um homem, um jovem, que ele fica viúvo e entra em depressão. Esse livro eu acho ele mais interessante, ele tem mais conteúdo, o arco do personagem é maior. O que significa? Ele se modifica ao longo da história, tá? Ele tem muitas... Porque no primeiro ele só se apaixonava e seguia um roteiro mais ou menos pré-estabelecido pela sociedade, que é se apaixonar, casar e lutar para se formar na faculdade. Foi isso. E depois tentar ajudar a esposa no período de doença dela. Mas ele não se aprofunda muito nisso. Já nesse daqui, ele já começa com o Oliver em depressão. E aí tem o processo que ele se sente morto.
ele se sente como tivesse morrido junto com a esposa. E a luta para ele não se entregar, não se deixar levar por isso. E aí ele busca ajuda de um psiquiatra e as sessões de terapia são interessantes, são até divertidas. E nesse processo, que é a análise, que força ele a se questionar, e aí ele começa a buscar uma nova vida, buscar interesses, e principalmente um outro relacionamento, porque ele é muito jovem ainda, ele está na casa dos 20 anos. Não dá para se entregar como um viúvo forever. E aqui eu vou propor um desafio para vocês, porque quando a gente quer ter uma experiência literária, não é só ficar lendo o livro e acompanhando as palavras aqui nas páginas. Nós temos que interagir com ele. E o que significa isso? Você ler, se identificar com o que o personagem está passando, o que ele está falando, e refletir sobre isso. A literatura tem esse poder que ela vai ela vai nos dando uma base, talvez assim, uma base psicológica para a gente pensar sobre um assunto ou sobre uma situação ou sobre um personagem. No caso aqui, por exemplo, do Oliver, a gente vai se interessando pela vida que ele está levando e pelos conflitos que ele, na cabeça dele, vai desenvolvendo. E como você pode interagir com o livro? Lendo um capítulo ou 2 capítulos e depois pensando sobre o que aconteceu naqueles capítulos. Porque também tem isso. Não adianta você ler 20 livros por ano e não lembrar do assunto que você leu. E por que você não lembra do assunto que você leu? Porque você não se envolveu emocionalmente com ele. Você não teve aquela empatia, aquela ligação de coração, sabe? Como exemplo, o que eu posso citar para vocês? Vamos supor alguém que é apaixonado por futebol, por um time qualquer. E ele sabe a escalação de todos os times, todo o time dele durante anos. E quem foi o treinador, e que campeonatos que ganhou. Coisas assim, que para quem não se interessa, por exemplo, para futebol, pode olhar e pensar, nossa, como essa pessoa sabe tanto? Às vezes é uma pessoa super simples, e ela consegue te dar a escalação do time X inteirinha, do nada, de cor. Aí você pensa, poxa, como ela conseguiu guardar tantas informações? É que ela se envolveu emocionalmente, ela ama aquele time, então ela está comprometida emocionalmente. Por isso ela lembra das informações e ela se interessa pelo conteúdo, pelos assuntos referentes ao time do coração dela. Daí a gente tem que fazer a mesma coisa com relação aos livros. Se envolver emocionalmente. E como você faz isso? Primeiro, você lê um capítulo, começa a imaginar a situação, no caso aqui, começa a imaginar o que o Oliver está sentindo naqueles momentos, aqueles embates que ele tem, e o que você faria no lugar dele? Como você se sentiria? Ou o que você falaria? Sabe, repassar a imagem como se fosse uma cena de um filme na sua cabeça, só que aí o protagonista é você. Aí você está fazendo uma leitura ativa do livro. Por exemplo, eu vou pegar um ponto da história dele que seria interessante a gente trabalhar. Ele é filho de um homem extremamente rico da cidade de Boston, nos Estados Unidos, assim, muito rico. Pensa numa pessoa rica. E ele tem um antagonismo muito grande com o pai dele. Inclusive, no primeiro livro, Love Story, ele xinga o pai. Ele tem um profundo desprezo pelo pai. Porque o dinheiro da família foi conquistado através da exploração
dos funcionários, né? Aquela época da indústria que não existiam direitos dos sindicatos, então os funcionários trabalhavam 12, 14 horas e não tinham nenhum tipo de segurança, né? Se machucavam, vira-se, morria, a família também ficava sem amparo. E foi justamente nessa época que a família do Oliver ficou tão rica e ele desprezava o dinheiro do pai por causa disso. Do processo de análise, de terapia que ele faz, ele começa a se questionar se o fato dele ter se apaixonado por uma moça, que foi a Jennifer, que era pobre, se isso não tem nada a ver com uma espécie de vingança subconsciente contra a família do pai. Enfim, é um ponto a mais que vocês precisam ler para entender melhor. E que ele descobre tudo isso durante uma aula na faculdade em Harvard. E aí ele fica sabendo dessas lutas de classes que o professor levanta ali na aula, e ele acaba entendendo melhor e criando esse antagonismo com o pai. Mas, durante todo, como eu falei, existe um processo que ele vai amadurecendo. E durante o decorrer do livro, ele percebe que o pai, afinal, não era uma pessoa tão má assim. E aí, qual que é o meu desafio aí para vocês? Tentar se imaginar rico. As pessoas que não têm uma vida financeira extremamente privilegiada, que é a maior parte, se imagina alguém rico como algo bom. Todo mundo quer ser rico e pensar, não preciso me preocupar com dinheiro, posso fazer o que eu bem entendo, uma vida maravilhosa. Não seria isso que a gente pensa? Aí, quando a maior parte de nós, né, réis mortais, não somos ricos. Então, quando a gente vê a descrição da vida do Oliver ali, da família, do dinheiro que eles têm, é lógico que a gente pensa, que cara tonto, caramba, por que ele abriu mão disso? É uma maravilha. Você imagina você ter o carro que você quiser comprar, viagens, as melhores faculdades e todo mundo te paparicando, que é algo que o poder e o dinheiro dá. Você vai nos lugares, nos restaurantes, você tem aquele privilégio de ser atendido primeiro, ser melhor atendido, ser tratado com mais respeito do que os outros. Mas será que é só isso? Tudo tem um lado escuro da face. E o lado escuro disso é justamente a pressão que o Oliver sentia de seguir os passos do pai, nas empresas do pai. Ou seja, ele não poderia ser o que ele quisesse ser. Ele teria que seguir o que o pai determina. Segunda pressão, casamento. Ele precisava casar e ter um herdeiro. É uma outra pressão que ocorre, é muito comum. Terceira coisa, você não pode agir do jeito que você bem entende, porque você está carregando o nome de uma família. Se você começa a agir de uma forma maluquetes, fica constrangedor para a família. Eu estou colocando aqui só alguns pontos do livro, mas para vocês perceberem como é uma obra muito fácil de ler, não é um clássico da literatura, mas mesmo não sendo tudo isso, ela contém muitos ingredientes para a gente pensar. O próprio livro ali está lotado de coisinhas que você pode resgatar e trazer para a sua vida. A literatura te dá essa capacidade de você poder viver a vida de outra pessoa. Lógico que o cinema também faz isso, mas o cinema é uma experiência de 1 hora, 2 horas. O livro, ele te acompanha por mais tempo e ele tem mais conteúdo. Poderíamos até dizer, talvez, que ele seja mais pesado, porque tem muito mais informação. E isso vai carregando o seu cérebro. É como se você começasse a levantar peso, o cinema seria uns 2 quilos e o livro seria uns 10 quilos. Sabe? Consegue entender essa comparação que eu estou fazendo? Pois bem, por último, esse livro virou filme, A História de Oliver, em 1977, com
Chris O'Neill, do primeiro filme também, o mesmo ator, e a Candice Bergen. Se não me engano, está disponível aqui mesmo no YouTube para alugar, caso vocês tenham interesse. E fica aqui, então, o meu desafio de exercício para vocês. Não precisa necessariamente ser esse livro aqui, tá? Eu estou citando ele porque eu estou lendo e estou fazendo um vídeo sobre ele. Mas pode ser qualquer outro que vocês encontrem ou tenham à mão, tá? Como tratar o livro. E ele não é, então, algo que você só senta e lê. Você pensa sobre ele, interage com ele, tenta se colocar na condição dos personagens, tenta justificar ou não as atitudes do personagem. Você faria a mesma coisa? Você não faria? Nesse livro, A História de Oliver, o que acontece? No final do Love Story, que foi o primeiro, ele tinha todo esse ranço do pai, né? O homem poderoso, frio, calculista, chato, não sei o quê. Depois, com o sofrimento que ele passa, com as decepções que ele tem, as decepções amorosas, quando ele percebe que... Porque primeiro ele era o cavaleiro da luta da justiça social. E aos poucos ele vai percebendo que existem várias formas de você fazer justiça social. E o pai dele era um cara bom, no final das contas, era um cara justo. E ele não sabia disso, porque ele estava cego até pelo preconceito contra a fortuna da família. Que ele simplesmente comprou a ideia e não questionou. Ele não questionou as informações que ele recebeu do professor, ele não foi questionar o pai dele quando ele recebeu essas informações, ele não procurou entender a visão do pai dele, e no final do livro que ele percebe essa injustiça que ele cometeu e vai tentar se redimir com isso. Também eu acredito que ali no livro ele tem uma das frases mais tristes e melancólicas que eu já li, né? Porque ele ainda não, apesar de tudo, ele não consegue ainda se reencontrar emocionalmente para amar uma outra pessoa, depois de ter se apaixonado e vivido essa história de amor com a Jennifer. E eu vou ler para vocês e vocês me falem depois o que acham. Às vezes, pergunto a mim mesmo o que seria se Jenny estivesse viva. E então respondo, também estaria vivo. Pode até parecer meio bobo falado assim, aleatoriamente, como eu falei, mas dentro da leitura, você fica com um gostinho amargo no fundo da garganta, sabe? Pelo menos eu fiquei. Aí eu preciso ver vocês. Bom, essas são as dicas que eu tinha para falar sobre esses dois livros e sobre esse nosso projeto de Academia de Neurônios. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficar até aqui. Se vocês puderem dar aí um joinha para dar uma força para nós e acompanhem os outros vídeos. Até a próxima!